que vai querer transmitir para vocês alguns conhecimentos técnicos e também alguns conhecimentos para nossos clientes que às vezes são leigos em algumas questões dos seus veículos. Nesse caso aqui estamos com um Ford Fiesta que durante o percurso de viagem ele ferveu, aqueceu durante o caminho, e nesse caminho então ele solicitou um guincho, o guincho levou ele para uma oficina mais próxima e lá foi o mecânico detectou possível problema nesse caso, que seria a válvula termostática. Então ele trocou a válvula termostática, botou uma válvula termostática nova, de boa qualidade, até por sinal, colocou no veículo, então completou a água do veículo, botou aditivo, tudo bonitinho, os procedimentos padrão nesse caso, e funcionou o carro, a ventoinha disparou normalmente, deixou disparar em umas 2, 3 vezes, deu como ok o carro e mandou então o cliente prosseguir a sua viagem. O cliente, né, obviamente, com esse argumento, com essa resposta do mecânico, tocou viagem ao seu destino. Poucos metros depois, ou poucos quilômetros depois, o veículo também volta a ferver outra vez. E aí? Como fazer numa situação dessa? Então eu quero passar algumas informações com relação a isso para os nossos amigos, os nossos inscritos, os nossos companheiros também e aos nossos clientes com relação a essa questão. No caso da Ford, ele é um sistema de arrefecimento até meio complexo, muitas pessoas, muitos mecânicos, muitos companheiros nossos apanham nessa questão, dá um pouquinho de dor de cabeça, realmente. E acaba o cliente gastando muito dinheiro muitas vezes em coisas que não se faz necessário, por falta de uma análise mais profunda, mais detalhada com o que está acontecendo. Nesse caso aqui eu também fiz, depois do ocorrido, o cliente me relatou o acontecido, fiz algumas análises com relação ao que foi que aconteceu, fiz alguns procedimentos então, inicialmente botei a água outra vez no carro, deixei funcionar e realmente disparou a ventoinha normalmente, várias vezes. Estranhei essa questão. Por fim deu uma volta no carro e ele realmente, quando você anda no carro, ele ferve. Mas não ferve dentro da cidade. Se você andar um percurso pequeno, andar normal, tranquilamente no carro, o carro não há nenhum sintoma de aquecimento. Ou de superaquecimento, ou de jogar água para fora do seu reservatório de expansão. Pensei até inclusive que poderia ser junta de cabeçote, que é muito comum junta de cabeçote desse carro queimar, e você anda um período tranquilo no carro e de repente ele ferve. Mas as circunstâncias, alguns aspectos do problema, do sintoma, não me deu certeza que seria junta de cabeçote, até porque arrancar a junta de cabeçote, mandar para a retífica e o carro não ser o problema de junta de cabeçote também seria um diagnóstico muito errôneo, e por uma empresa ou por uma oficina que tem responsabilidade, não passaria isso essa despesa para o cliente. Fiz algumas outras análises, peguei, inclusive troquei a tampa da válvula de expansão, que é essa aqui, pensando que poderia ser também, que às vezes acontece da tampa de válvula, da tampa do reservatório de expansão ter algum problema na parte de retenção da sua pressão e ela começar a perder água, e com isso fazer com que o carro crie ar dentro do sistema, principalmente do Ford, e aí ele não abre a válvula termostática e o carro ferve. É comum acontecer isso. Segundo ponto que eu pensei também que poderia ser radiador obstruído, com alguma obstrução, que isso, às vezes acontece também. Mas apesar de todas as minhas análises, eu olhei, que eu fiz, e a impressão também que a bomba d'água estava funcionando, porque ela em marcha lenta você vê a água circulando perfeitamente, e aí que cria-se várias dúvidas com relação ao funcionamento do carro, a questão do arrefecimento. Por fim, então, resolvi falar, não, esse negócio está estranho e vou tirar a bomba d'água. Então eu tirei a bomba d'água,
E se você olhar aqui a bomba d'água, ela vai rodar normalmente, ó, você vai girar aqui, ela gira normalmente. A princípio parece ok. Só que aí o detalhe que é o seguinte, olha, se você prestar bem atenção nisso aqui, eu vou rodar ela, ó. Vou segurar aqui e vou rodar, ó. As palhetas que faz com que a água circule está solta no eixo da bomba d'água. E aí qual é a explicação? Quando você está em marcha lenta, a rotação do motor é baixa, então ela consegue, nesse sentido, girar a água e fazer com que a água circule normalmente dentro do sistema de arrefecimento. Então a válvula termostática automaticamente vai abrir, o ventilador vai disparar, vai esfriar e vai ficar normal. Se você deixar aí a horas, ela vai acontecer e vai disparar perfeitamente. Quando você está andando normalmente dentro da cidade, também os giros sobem poucas vezes, você acelera em poucos momentos, mas quando você pega uma estrada com um percurso mais longo, que você exige rotação do motor, e aí ela vai girar bastante, esse eixo da bomba d'água começa a não ser o suficiente para fazer com que a água circule. E aí, não fazendo a água circular, automaticamente a água ferverá, jogando a água na câmara de expansão, e o ponteirinho de temperatura vai lá para o vermelho, alertando que o carro começou a ferver. Então o defeito do veículo, na verdade, era a bomba d'água com defeito. E ela engana muito realmente, porque você na marcha lenta você vai ver a água circulando, então você não vai imaginar que seria a bomba d'água. Até eu também pensei, olhei e falei, a bomba d'água está circulando. Só que aí, se você parar para pensar, e eu fiz os percursos, andei de novo, então percebi que quando andava bastante, o motor subisse de giro, ficasse mantido um giro muito alto, a temperatura subia rapidamente e ia para o vermelho. Então o defeito desse veículo era a bomba d'água. Segue a dica para os nossos companheiros que trabalham na área automotiva, prestem cuidado com relação à bomba d'água dos veículos Ford, dá muito esse defeitozinho aqui, e não só nesse do Ford, também eu já vi em outros casos de outras montadoras. Então, fica a dica, dê seu joinha lá no nosso vídeo, se inscrevam porque vão ter mais outras dicas, mais outras informações para que você possa estar atento para não ser enganado, cliente amigo, né? Não gastar dinheiro desnecessário com relação a alguns tipos de problemas, os nossos mecânicos sejam pontuais na detecção dos defeitos de vários veículos, de várias montadoras, e não fazer com que nossos clientes gastem dinheiro desnecessário. E hoje a crise não está boa para ninguém, todo mundo está passando por crise, então quanto menos gastar e ser sucinto e direto no defeito do veículo, o seu cliente fica satisfeito, vai se tornar fiel com você, e assim todo mundo ganha, e muda-se essa cultura de querer enganar as pessoas, fazendo troca de todos os componentes de um carro para resolver um problema, sendo que se você parar para pensar e analisar direitinho, você vai conseguir resolver o problema do carro pensando. Então um abraço, mais uma vez dê seu joinha e faça a inscrição.